Malícia sistêmica. Fundamentado em a dissertação, cujo autor não quis se identificar, apresento algumas informações superficiais sobre o Banco Central dos Estados Unidos, onde está instituído parte do secretismo manipulador financeiro do mundo. É o sistema coordenador de todos os bancos centrais, sede nos Estados Unidos da América. A estrutura do Sistema de Reserva Federal é composta: Conselho de Governadores, Federal Open Market Committee, UFOM, 12 presidentes de Federal Reserve Banks regionais, localizados nas maiores cidades do país, além de numerosos representantes de bancos privados dos Estados Unidos e diversos conselhos consultivos. Disso resulta uma estrutura considerada única entre os bancos centrais. Também não é usual que uma entidade de fora do Banco Central, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, crie moeda. Moral da história. De acordo com o Conselho de Governadores, o FED, Reserva Federal, é independente dentro do governo, de modo que as suas decisões não têm que ser ratificadas pelo presidente, ou por nenhum outro membro do Poder Executivo ou Legislativo. Um banco central é uma entidade independente, ou ligada ao Estado, cuja função é gerir a política econômica, ou seja, garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda de cada país e o sistema financeiro como um todo. O banco faz isso, interferindo, mais ou menos, no mercado financeiro, vendendo papéis do Tesouro, regulando juros e avaliando os riscos econômicos para o país. Segundo o documentário de a dissertação, o primeiro banco central que surgiu foi o Banco da Inglaterra, em 1694, uma sociedade anônima privada, tendo em contrapartida empréstimos para financiar a guerra contra a França, vídeo, o rei William de Orange. Na época, o rei foi obrigado a conceder, ao Banco da Inglaterra, o monopólio de emissão da moeda na região de Londres, dando-lhe, assim, duas funções clássicas a um banco central. O dono do banco inglês tornou-se banqueiro do governo. E também detinha monopólio de emissão da moeda, apesar de restrito. E na dissertação, argumenta, tanto o estabelecimento do Banco da Inglaterra, como o nome William de Orange, são pontos importantes deste artigo. O artigo abordará a história deste primeiro banco central. Por volta de meados do século XIX, o Banco da Inglaterra começou a fazer liquidações de saldos entre os depósitos, que os outros bancos mantinham junto a ele, criando as bases dos sistemas de compensação bancária, assim assumindo o terceiro papel tradicional de um banco central, o Banco dos Bancos. Nos moldes do Banco da Inglaterra, os outros bancos centrais da Europa também passaram por diversas fases de evolução, até chegarem no nível de evolução atual, com o Banco Central Europeu. Por essa razão, é importante saber quais os papéis tradicionais de um banco central. Banqueiro do governo, é ele quem guarda as reservas internacionais em ouro e as moedas estrangeiras do governo. Autoridade emissora de moeda, ou monopólio de emissão. O Banco Central tem exclusividade de emitir ou autorizar a emissão de papel moeda daquele país. Executor da política monetária e cambial. O Banco Central insere ou retira a moeda do mercado, regula as taxas de juros e regula a quantidade de moeda estrangeira em circulação no país. Moral da história. Não seria muita independência para manipular a economia de cada país? Essas operações, conhecidas como open market ou operações de mercado aberto, consistem principalmente na compra e venda de títulos públicos ou de moeda estrangeira para instituições financeiras previamente escolhidas. Banco dos Bancos, ou prestamista de última instância, o Banco Central prevê empréstimos exclusivos aos membros do sistema financeiro, a fim de regular a liquidez ou mesmo evitar falências, que poderiam causar uma reação em cadeia de falências bancárias. Absurdo dos absurdos. Banco Central protege primeiramente os próprios banqueiros, então governo, empresas, populações, têm que seguir suas regras e até podendo falirem. O Banco Central, também, mantém os depósitos compulsórios dos bancos comerciais, regulando assim a multiplicação da moeda escritural do mercado. O modelo maior de independência entre os bancos centrais atuais é do Banco Central Europeu, que por sua vez, inspirado no bem-sucedido Banco Central da Alemanha, o Bundesbank, seguido pela Reserva Federal, o FED USA. Ressalto que nesse momento, o sistema dos bancos centrais vem sofrendo fortes represálias da Rússia. Guerra Ucrânia.
Acredito que, depois das informações, até aqui, talvez esteja clareando a importância de se perceber o funcionamento do secretismo do sistema monetário. Documentário sobre a criação do sistema. Recomendo: Os Homens do Monopólio, a História Secreta do Fed.